Pessoal, chegou o momento agora de nós resolvermos questões acerca do tema prescrição. Vamos lá para a primeira questão? Olha só, está na sua tela a partir de agora. Vamos lá, olha só. No dia 28 de agosto de 2011, após uma discussão no trabalho, quando todos comemoravam, os 30 anos de João, este desfere uma faca no braço de Paulo, que fica revoltado e liga para a polícia, sendo João preso em flagrante pela prática do injusto de homicídio tentado a liberdade provisória logo em seguida. O laudo de exame de corpo de delito constatou a existência de lesão leve. A denúncia foi oferecida em 23 de agosto de 2013 e recebida pelo juiz em 28 de agosto de 2013. Fim da primeira fase do procedimento tribunal do júri, ocasião em que a vítima compareceu, confirmou os fatos, inclusive dizendo acreditar que a intenção do agente era efetivamente matá-lo. Demonstrou todo inconformismo com a conduta do réu. João foi pronunciado, sendo a decisão publicada em 23 de agosto de 2015, não havendo impugnação pelas partes. Submetido a julgamento em sessão plenária, em 18 de julho de 2017, os jurados afastaram a intenção de manter, ocorrendo a intenção de matar, afastaram a intenção de matar, ocorrendo em sentença, então, a desclassificação para o crime de lesão corporal simples, que tem a pena máxima de 1 ano, sendo certo que o Código Penal prevê que, nesse caso, a pena de 1 a 2 anos prescreve em 4. Na ocasião, você, como advogado de João, considerando apenas informações narradas, deverá requerer que seja declarada a extinção da punibilidade, pela decadência, pela prescrição da pretensão punitiva, pela prescrição da pretensão punitiva, pela prescrição da pretensão punitiva. E eu não leio o final, porque é aí que vai estar o nosso grande desafio. Então, olha só, voltando aqui para a questão, nós precisamos lembrar, essa questão aqui, eu trouxe para lembrar você que a decadência ela é um instituto das ações penais privadas. A decadência é um instituto das ações penais privadas, quando há queixa-crime. Nesse caso aqui, nós estamos de um crime de lesão corporal, que começou com um crime de homicídio, e nós devemos lembrar que esses crimes são de ações penais públicas incondicionada. Portanto, decadência não alcança as ações penais públicas, tão somente ações penais privadas, tudo bem? Então, superado isso, eu tenho que descartar a alternativa que trata da decadência. O nosso desafio vai ser verificar em quais situações da prescrição da pretensão punitiva, uma vez, que eu até coloco aqui na tela para vocês, as 3 alternativas falam em prescrição da pretensão punitiva, então já sabemos, vamos descobrir agora o motivo. Queria que voltasse agora para que nós possamos esclarecer o seguinte. Não se assuste. Quando vier uma questão de prescrição, virão muitas datas. E eu saliento a você o seguinte, se a data falar, se alguma das datas estiver relacionada à data de nascimento do agente, é porque ela quer envolver ou que ele é menor de 21 anos, na época do fato, ou ele é maior de 70 à época da sentença. Então, se vier falando de data de nascimento, você vai ter que fazer a continha para verificar a data do agente na época do fato ou na época da sentença, porque isso vai repercutir mais tarde numa redução do prazo prescricional pela metade, que é o que diz o artigo 15. Tudo bem. E as outras datas, Elon? O que eu devo fazer? As outras datas você deve organizar para lembrar. Eu sugiro que você escreva lá no lápis, lá no cantinho, ou de caneta no cantinho da questão, porque você não precisa anotar todas as datas. Você precisa marcar no enunciado as datas que são importantes para interromper a prescrição. Então você deve ter na sua mente os artigos do Código Penal que tratam da redução, da interrupção dos prazos prescricionais, que estão no artigo 112, 113. Você vai observando tudo isso, que são os prazos de interrupção, que é o 116 também, 116 que tem alteração do pacote anticrime, que fala de interrupções. Então, termos iniciais, 111, 112, e o 116 que vai tratar do zeramento, que eu brinco sempre, que é a interrupção da prescrição.
Se você voltar agora para a questão, você vai observar, tá? Você vai observar o seguinte, tá? Então, olha só, vamos colocar aqui, que tem várias datas aí. Tem a data do fato e tem a data do recebimento. A data do fato, ela é importante? É, porque se for um crime consumado, a prescrição começa a contar da sua consumação. A tentativa é importante? É, porque diz o artigo 111 que se for um crime de tentativa, eu começo a contar do último ato de execução. Então, olha só, o dia 28 de agosto de 2011, ele é muito importante para mim. A data 28 de agosto, porque é a data do fato. Tudo bem. Aí, olha só, depois eu tenho que lembrar que o João, que desfere a faca, ele tinha 20 anos de idade. Então, olha só, essa questão aqui ela foi legal, porque ela trata da data 28 de agosto, que é a data do fato, e ela já diz qual é a idade do João. Se na data do fato ele era menor que 21, eu vou ter que me utilizar depois do artigo 115 para reduzir a prescrição. Tudo bem. Aí vamos buscar outra data. A denúncia foi oferecida em 23 de agosto de 2013. Lembra você, tá, que o oferecimento da denúncia é irrelevante. O que vale é o recebimento da denúncia. 28 de agosto de 2013. Então, são duas datas que você tem que lembrar: a data do fato e a data do recebimento da denúncia, que pelo artigo 111 e pelo artigo 116 são irrelevantes, porque começa a contar a prescrição e é quando interrompe a prescrição. Beleza. Aí, olha só, depois a questão fala do dia do julgamento, da sessão plenária, isso não é relevante, tá? A data do plenário, você vai procurar lá, não tem. E aí vai descobrir que ficou numa lesão corporal simples que prescreve no prazo de 4 anos. Aí eu quero trazer agora para você fazer uma seguinte reflexão. O artigo 129 prescreve em 4 anos. A questão te disse isso. Viu quando eu lembrei que você não precisa estar muito ligado na tabelinha do 109 porque a questão vai te ajudar? Beleza, geralmente ela vai ajudar. Aí olha só, o que eu tenho que lembrar aqui? Que nesse estudo aqui, que eu tenho a prescrição de 4 anos, para o caso concreto, a prescrição não será de 4 anos, porque eu tenho o artigo 115. E o artigo 115, ele manda, olha só, ele determina que seja dividida, né, reduzida essa prescrição pela metade. Então, para o João, a prescrição não será de 4 anos. Para o João, a prescrição será de 2 anos. A prescrição. Por quê? Porque tem o artigo 115. Se quiser dar um pause e olhar lá, tudo bem? Então vamos organizar. Quando foi a data do fato? 28 de agosto de 2011. 28 de agosto de 2011. E quando foi a data do recebimento da denúncia? A data do recebimento da denúncia foi dia 28 de 2013. Qual é a conclusão que nós podemos chegar? É que, olha, se a data do fato foi dia 28 do 11 e o recebimento foi dia 28 do 8 de 2013, entre a data do fato e o recebimento da denúncia não ocorreram 2 anos, mas sim 2 anos e 1 dia, porque no prazo penal eu incluo o dia do começo e excluo o dia do final. Então, olha só, perceba que por se tratar de lesão corporal e por João ter 20 anos à época do fato, a prescrição ocorre em 2 anos e entre o fato e o recebimento da denúncia já ocorreram esses 2 anos. Portanto, já podemos falar na prescrição da pretensão punitiva, letra B, porque já foi ultrapassado o prazo prescricional entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. É aquilo que nós chamamos de prescrição da pretensão punitiva retroativa, né? Olha só, porque ela volta a anterior fato até o recebimento da denúncia. Nessa questão aqui da OAB é muito interessante. Por quê? Eu trago aqui para você. Porque é o seguinte, essa prescrição retroativa agora, ela só existe entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença. Ela não existe mais em datas anteriores. Só que por que eu trouxe essa questão? Porque a OAB ligou o enunciado à data do fato de 28 de agosto de 2011. E nessa época aqui, nós ainda tínhamos sim essa prescrição. Então, diante desse estudo aqui, eu tenho que lembrar que houve prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Vamos observar as outras alternativas. Então, olha só, as outras alternativas você vai observar que na letra C
diz que já foi ultrapassado o prazo prescricional entre a data do oferecimento e a publicação da decisão ou da pronúncia. Aqui há um erro. Por quê? Porque o oferecimento da denúncia, ele não é prazo interruptivo. O que é um prazo interruptivo é o recebimento da denúncia. Então, a letra C está fora. A letra D, prescrição da pretensão punitiva porque entre a data do recebimento da denúncia e do julgamento pelo júri ocorreu o prazo prescricional. Também não, por quê? Porque o julgamento do júri entre o recebimento da denúncia, vamos lá observar, 28 de agosto de 2013, olha só, recebimento, e a data do julgamento, que foi em 23 de agosto de 2015, não tinha ocorrido 2 anos. Então, não há que se falar em prazo prescricional nesse período, tá? 28 de agosto de 2013 a 23 de agosto de 2015. Você pode fazer as continhas, não dá 2 anos, dá 1 ano, 11 meses, mais ou menos ali, quase, né? 26 dias, não chega aos 2 anos. Então, olha só, a letra correta é a letra B. Você consegue facilmente excluir a A, porque não existe decadência no crime em comento, e não há que se falar na letra C, porque o oferecimento não é prazo interruptivo, é o recebimento. É o recebimento. Grava isso, é o recebimento. Tudo bem? Vamos para a letra 2, questão 2. Olha só. Francisco foi condenado por homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal, devendo cumprir a pena de 6 anos de reclusão. Então, olha só, ele foi condenado, já tem uma pena de 6 anos de reclusão. A sentença transitou em julgado no dia 10 de agosto de 1984. Então, vamos lá, gente. Se transitou em julgado, olha só, em 10 de agosto de 84, eu já devo acender um alerta bem forte na minha mente. Porque se houve trânsito em julgado, é prescrição executória. Dias depois, Francisco foge para o interior do estado, onde reside, ficando isolado num sítio. Após a fuga, as autoridades públicas nunca conseguiram capturá-lo. Francisco procura você dia 10 de janeiro de 2014. Vamos observar quais são os dados que são importantes nesta questão. Olha só, olhando para a questão 2, você consegue verificar como importante, olha só, a data do 10 de agosto de 1984 e a pena que foi fixada. Então, olha só, a pena fixada é de 6 anos de reclusão. Se você pegar uma pena de 6 anos e jogar na tabela do 109, você vai observar que nos termos do inciso 3, olha só, prescreve em 12 anos a pena que é superior a 4 e não excede a 8. Então, a prescrição corre em 12 anos. Tudo bem. Beleza. Então, olha só, o que nós temos que observar? Temos que observar o seguinte, que 10 de agosto de 84, eu tenho que contar mais 12 anos. Então, olha só, 12 anos daria mais ou menos 10, né, 9 de agosto de 1996. E aí, o que aconteceu? Ele veio lhe procurar em 10 de agosto de 2014. Então, vamos observar as alternativas. Letra A. Ainda não ocorreu a prescrição, tendo em vista que ainda não foi ultrapassado o prazo de 30 anos pelo Código Penal. Não, gente, 30 anos não é prazo prescricional. E lembra para você que hoje nem esse prazo de 30 anos existe mais, porque o limite máximo de cumprimento de pena hoje é de 40 anos. E o maior prazo prescricional, se você observar o 109, é de 20 anos, está no inciso 1 aí da sua tela, ó, 20 anos. Então não existe essa questão de um prazo prescricional de 30 anos, não cabe isso. Letra B. Houve prescrição da prescrição executória. Essa é a alternativa correta. Houve prescrição da pretensão executória. Por quê? Porque a pena é de 6 anos, quando o trânsito é julgado, você não trabalha mais com a pena máxima, mas sim com a pena aplicada, prescreve em 12, e de 10 de agosto de 86 a 84 até o dia mais ou menos 9 de agosto de 1996, ocorreria a prescrição. Ele já está em 2014. Então, essa é a letra B. A letra C. Não houve prescrição, pois o crime simples é imprescritível. O começo da nossa aula foi para nós estudarmos, não sei se você lembra, mas se quiser dar uma revisadinha, onde nós tratamos dos crimes imprescritíveis, racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado democrático e contra a ordem democrática.
O crime de homicídio, ele é prescritível sim, ele prescreve. Letra D. Houve prescrição da pretensão punitiva. Não, meus amigos, não há, porque depois do trânsito em julgado, eu não posso mais falar de prescrição punitiva, mas sim prescrição executória. Prescrição executória. Tudo certo? Vencemos a questão 2 também. Vencemos a questão 2. Olha só. Letra 3, questão 3. No dia 29 de agosto de 2011, Júlia, jovem de apenas 20 anos de idade, olha só, 20 anos de idade, o que eu tenho que lembrar? Do artigo 15, redução da prescrição pela metade. Júlia praticou um crime de lesão corporal leve, olha a pena, 3 meses a 1 ano, em face da sua rival, na disputa do amor de Tiago. Então eu tenho a data do fato, que é quando começa a prescrição, eu tenho qual é o crime e ele me diz qual é a prescrição máxima, né? O tempo máximo da pena. E aí o que acontece? A representação foi devidamente ofertada pela vítima dentro do prazo de 6 meses, contudo, a denúncia somente foi oferecida em 25 de abril de 2014. Em 29 de agosto de 2014, foi recebida a denúncia. Em 29 de agosto, foi recebida a denúncia em face de Júlia, pois não houve composição civil, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então vamos lá. Qual é o crime, gente? Lesão corporal. Pena máxima de 1 ano. Quando aconteceu? 29 de agosto de 2011. Qual é o prazo que me importa? É o do oferecimento da denúncia? Não, oferecimento não importa. Prescrição é recebimento. 29 de agosto de 2014. Então, se você observar, a questão é boa, que ela já te dá data. 29 de agosto de 2011, 29 de agosto de 2014. Então, aí tem mais de 3 anos, né? 3 anos e 1 dia. Tudo bem. Vamos lá. Olha só, a letra A. Poderá ser requerida pelo advogado de Júlio o reconhecimento da prescrição pela pena ideal, pois a data dos fatos e o recebendo da denúncia foram ultrapassados mais de 3 anos? Talvez. Olha só. Deverá ser aplicada ao final do processo a pena mínima prevista em lei, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia foi ultrapassado o prazo de mais de 3 anos. Letra C. Não foi ultrapassado 3 anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia, pois o prazo prescricional tem natureza essencialmente processual e não material. A letra C, gente, olha só, eu já descarto porque a prescrição tem prazo penal, então não é prazo prescricional. Então, isso que nós temos na aula de penal. Então, a letra C está descartada, né? Olha só. E deverá ser reconhecida de imediato a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Vejamos, meus amigos, voltemos aqui, olha só, e o diálogo que eu tenho que ter nessa questão é o seguinte: a Júlia praticou um crime que ele é a de lesão corporal, que ele tem a pena máxima até 1 ano. E aí, se eu olhar para o artigo 109 do Código Penal, eu vou lembrar que prescreve em 4 anos. Prescreve em 4 anos. Aqui é uma pegadinha, a OAB não te deu a tabela nessa prova, mas ela facilita, porque só se lembrar que a menor prazo de prescrição é 3 anos. E 3 anos é quando é inferior a 1, mas depois já vem 4. Tudo bem, só que é o seguinte, a Júlia, ela era menor de 21 anos, então não vai prescrever em 4, mas pela implicação do artigo 115, menor de 21 anos à época do fato, vai prescrever em 2 anos. Então vamos lá para a questão, olha só. Nesse caso, deverá ser reconhecida de imediato a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Vamos observar? 29 de agosto de 2011. Recebimento da denúncia, 29 de agosto de 2013, de 2014. Entre esse período tem mais de 3 anos. E, nesse caso, prescreveria em 2. Prescreveria em 2. Então, olha só, a letra D é a correta. Vamos ver o erro da letra A? A letra A diz que a prescrição é pela pena ideal. Não tem pena, não houve sentença, não tenho como trabalhar com pena ideal. Eu tenho que trabalhar com a pena máxima. Letra B, deve ser aplicada ao final do processo a pena mínima. Eu não sei, gente. O caso aqui não me deu os instrumentos a respeito da dosimetria da pena. Não é esse o objetivo. E a letra C nós já descartamos de início porque ela fala que a prescrição é prazo processual.
Então, é a letra D, e eu tenho que lembrar que, olha só, gente, como a OAB gosta do artigo 115 do Código Penal. Vamos à questão 4. No dia 15 de abril de 2011, João, nascido, olha só, em 18 de maio de 91, foi preso em flagrante pela prática do crime de furto simples, sendo em seguida concedida liberdade provisória. A denúncia foi oferecida e recebida, agora ganhou importância, foi recebida em 18 de abril de 2014, ocasião em que o juiz designou dia 18 de junho para a realização da audiência especial de suspensão condicional do processo, que foi oferecida pelo Ministério Público. A proposta foi aceita pelo acusado e pela defesa técnica, iniciando o prazo, período de prova, naquele mesmo dia. Qual o dia? 18 de abril de 2014. E, olha só, 3 meses depois, não tendo o acusado cumprido as condições que tinham sido estabelecidas, a suspensão foi revogada, o que, em decisão datada de 3 de agosto de 2014, foi a data da revogação. Tudo bem, então é 18 de abril, né, que foi a data ali da recebimento da denúncia. Observe o SUSI. O SUSI começa a contar no dia 18 de junho até 3 de outubro. Guarda essas datas. Essas aqui vão ser importantes. Ao final da fase instrutória, a pretensão punitiva foi acolhida, olha só, sendo aplicada ao acusado a pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, que foi substituída pela restritiva, que em tese prescreve em 4 anos. Olha como a questão é legal, ela diz que a pena é de 1 ano, mas que prescreve em 4. A sentença condenatória foi publicada em 19 de maio de 2016. Vamos lá, gente, fazer as nossas contas? Olha só. 15 de abril de 2011 é a data do fato. Ele nasceu em 18 de maio de 91. Então, por favor, já verifica qual era a idade de João, eu já falei para você. Quando a questão falar em data de nascimento, verifica qual era a data do agente, se for muito novinho, na data do fato. Se for velhinho, na data da sentença. Você vai observar que no dia 15 de abril de 2011, João não tinha sequer 21 anos, né? Então, olha só, ele nasceu em 91 e o ano é 2011, então ele vai ali com 19 aninhos, ia fazer dia 20 anos, ali dia 28, dia 18 de maio de 2011. Então, ele era novinho ainda, então ele vai ter a vantagem do artigo 115. Tudo bem. Qual é o crime que prescreve em 4 anos? Então, esse crime que prescreve em 4 anos, que está lá no finalzinho da questão, para João não vai prescrever em 4 anos. Para João, vai prescrever em 2 anos. Para o João, vai prescrever em 2 anos. Tudo bem. Já que esclarecemos isso, vamos observar entre a data do fato, que é 15 de abril de 2011, até o recebimento da denúncia. Aí você vai observar que estamos em 18 de abril de 2014. Você vai me dizer, poxa, Alon, passaram-se 3 anos, então já prescreveu. Não, não prescreveu. Por quê? Porque a prescrição retroativa, ela não pode mais voltar, olha só, pelo artigo 111, 110 do Código Penal, ela vai dizer que não se pode levar em consideração a pena aplicada para datas anteriores ao recebimento da denúncia. Pode olhar o que diz o artigo 110. Então, diante disso, eu tenho que aqui afastar essa prescrição. Vamos olhar agora. A data do recebimento da denúncia é 18 de abril de 2014. Tudo bem? E, olha só, a sentença acontece dia 19 de maio de 2016. Se você observar, entre 18 de abril de 2014 e 19 de maio de 2016, nós temos aproximadamente ali 2 anos e 1 mês. 2 anos e 1 mês. Só que é o seguinte, eu quero agora te chamar a atenção de uma questão muito importante. É o seguinte, eu tenho que observar que essa prescrição de 4 anos, e para ele, né, olha só, vai ficar numa prescrição de 2 anos, eu tenho que lembrar o seguinte, que o artigo 89, parágrafo 6º da Lei 9.099, ela diz o seguinte, que não conta a prescrição durante o prazo de suspensão
do processo. Não corre prescrição do prazo durante a suspensão do processo. Agora você vai entender por que era importante nós sabermos quanto tempo o processo ficou suspenso. Ele ficou suspenso, gente, olha só, por 3 meses. A questão fala 3 meses depois, que foi do dia 18 de junho até 3 de outubro. Deu mais de 3 meses. Volta aqui para mim, para que nós possamos pensar. Olha só, minha gente, o recebimento da denúncia e a data da audiência, ela te dá várias datas aqui, né? Por quê? Porque você tem que lembrar que, embora o recebimento da denúncia até a data da sentença tenha ocorrido mais de 2 anos, eu vou até mostrar que eu deixei marcadinho para vocês, olha só, todas as datas, olha só, recebimento da denúncia, 18 de abril, 3 meses depois, publicado 19 de maio. Então, olha só, embora, olha para o verde, entre essas duas datas tem 2 anos e 1 mês. Só que você não pode contar direto, porque eu tenho 3 meses no meio. E esses 3 meses eu tenho que abater do prazo prescricional. Então, olha só, não ocorreram os 2 anos que eram necessários para ocorrer a prescrição. Por quê? Porque, embora temporalmente tenha passado 2 anos e 1 mês, o prazo do SUSI ele não conta para a prescrição, porque não corre prescrição durante a suspensão condicional do processo. Então, não ocorreram os 2 anos necessários, não ocorreu a prescrição. Vamos olhar as alternativas? Letra A. Ocorreu prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e do recebimento da denúncia. Não existe mais para nós prescrição entre a data do fato e recebimento da denúncia. O artigo 110 veda. Letra B. Se atualize, né? Então, olha só. Letra B. Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória. Não. Por quê? Porque, embora decorridos mais de 2 anos, o período do SUSI não conta. Então, não ocorreu a prescrição. Letra C. Ocorreu a prescrição da prescrição executória. Eu não tenho como saber disso, gente. Por quê? Porque a questão aqui não fala ainda, né, sobre todas as prescrições. Olha só, não vai falar aqui sobre recebimento da denúncia e da prescrição da sentença publicatória. Não, porque essa é a prescrição retroativa, que também não ocorreu. Prescrição executória eu só conto depois do trânsito em julgado para execução da pena. Então, não existe esse tratamento aqui. Então, a questão resposta é a letra D. Não há que se falar em prescrição, porque você tem que lembrar, tá, nessa alternativa, que não apenas dos marcos interruptores, né, que zeram a prescrição, mas lembrar que durante a suspensão condicional do processo, não corre prescrição. Pode ser que isso seja cobrado na sua prova? Pode, mas eu preciso te chamar a atenção de algo, tá? Olha só, minha gente. Não é que não corre só a prescrição. Eu preciso te lembrar de uma outra coisinha também, tá? Por favor. É que também não corre, presta atenção nisso, prescrição durante o acordo de não persecução penal. É a novidade do artigo 116 do Código Penal. Então, por favor, não corre prescrição durante a suspensão condicional do processo, artigo 89, parágrafo 6º, mas também não corre a prescrição durante o cumprimento do acordo de não persecução penal. Fica ligado nisso aí, porque essa é uma ideia muito legal para a sua prova da OAB. Tudo bem? Vamos lá. Com a quinta questão, é a nossa última questão do nosso estudo. Felipe, menor de 21 anos de idade, é reincidente. No dia 20 de abril de 2009, foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo. Foi solto no curso da instrução e acabou condenado em 8 de julho de 2010. Nos termos do pedido inicial, ficando a pena acomodada em 4 anos de reclusão em regime fechado e multa de 10 anos. Certo que houve a compensação da agravante da reincidência com atenuante da menoridade. A decisão transitou em julgado pelas ambas as partes, olha só, em 20 de julho de 2010, e foi expedido o mandado de prisão para Felipe, e ele nunca veio a ser preso. Tudo bem. Vamos observar Felipe, menor de 21 anos. Tem o artigo 115, olha só, do Código Penal. Felipe é reincidente. Cuidado, porque se é reincidente, tem o artigo 110. Será que tem? Tem, porque se tem trânsito em julgado, é prescrição executória. Se é prescrição executória, o prazo da prescrição que eu vou encontrar
aumenta em 1/3. Então, cuidado com isso. A questão vai te ajudar com o Felipe, mas vai tirar aqui a reincidência. Tudo bem, vamos lá. Recebimento da denúncia, condenado, olha só, pela pena de 4 anos. Então, olha só, a pena é de 4 anos, regime fechado. Tudo bem. Vamos lá agora observar. Qual foi a data da sentença, da publicação do trânsito em julgado? 20 de julho de 2010. 20 de julho de 2010. É importante? É, porque aqui começa a contar o prazo da prescrição executória. Começa a contar o prazo da prescrição executória. Se eu tenho uma pena aplicada e já houve trânsito em julgado para acusação e para defesa, eu vou contar agora com essa pena aplicada para jogar no artigo 109 do Código Penal. Quando eu faço isso, quando eu chego no artigo 109, eu vou observar que o prazo da prescrição é de 8 anos, porque a pena é maior do que 2 e não excede a 4. Então, esse crime aqui da nossa questão, olha só, prescreve esse roubo em 4 anos, ou em 8 anos, perdão, prescreve em 8 anos. Só que aqui tem um detalhe. O Felipe é menor de 21 anos. Se ele é menor de 21 anos, volta lá, eu não tenho 8 anos, mas por força do artigo 115, a prescrição para o Felipe, em tese, começa a contar, conta seu prazo prescricional de 4 anos. Só que tem um detalhe, minha gente, só que tem um detalhe. O Felipe é reincidente. E segundo o artigo 110 do Código Penal, olha só, se é prazo da prescrição, olha só, a prescrição depois de transitar em julgado, foi o caso, contendo-se pena aplicada. Nós já fomos lá no 109, então a pena aplicada, 4 anos, prescreve em 8. E verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior. Já fui lá. Só que esse prazo aumenta de 1/3. Então vamos lá? Eu tenho 8 anos, que eu vou prescrever, vai reduzir pela metade em 4 anos, só que eu tenho que aumentar nesses 4 anos 1/3. Então vamos lá fazer uma continha. A prescrição pelo artigo 109, inciso 4, era de 8 anos. Só que para Felipe, a prescrição é de 4, porque ele é menor de 21 anos. E aí o que acontece? Eu vou logo transformar esses 4 anos para 48 meses. Um ano tem 12 meses, tá? Olha só, 48 meses. Só que nesses 48 meses não é o prazo prescricional. O prazo prescricional, gente, olha só, tem que aumentar ainda 1/3. Quanto é que é 1/3 de 48? 1/3 de 48 são 16 meses. Então, minha gente, eu tenho que somar 48 meses com 16 meses. Deu um trabalhinho? Deu. Eu não confesso, não é difícil, mas deu um trabalhinho. 48 meses com 16 dá 64 meses. 64 meses, gente, eu chego a uma conclusão. 64 meses são 5 anos. 60 meses dá 5 anos com mais 4 meses. 5 anos em 4 meses. Então, esse aqui é o prazo prescricional da prescrição executória. Viu lá o esforço? Trabalhar com a redução do 115, trabalhar com o efeito da reincidência na prescrição executória, pega os anos, transforma em meses, tem que saber um pouquinho de matemática, para você chegar ao prazo prescricional do Felipe. E aí, olha só, o prazo é de 5 anos em 4 meses. Eu começo a contar isso a partir de quando? Da sentença. Não foi 20 de julho de 2010? Então, olha só para mim. 20 de julho de 2010, com mais 5 anos, 20 de julho de 2015. 20 de julho de 2015. Mais 4 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro. 5 anos e 4 meses, dá em novembro de 2015. Vamos lá? Olha só para a questão. A extinção da punibilidade, a executória ocorrerá em 20 de julho. Não, porque não são 5 anos. São 5 anos. Ixi, 2016. Não, não dá. Né? Não dá, porque aí seriam 6 anos já. Não é o caso. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória ocorreu em 20 de julho de 2014. Também não é, porque eu vou estar esquecendo de contar o terço que é o efeito da reincidência. A letra B, ela queria que tu esquecesse, né, que ele era reincidência. Cuidado com a pegadinha, né? A letra C, ela diz que a extinção da punibilidade
ocorre em 20 de julho de 2022. Não dá, é muito longe, gente. 2010 para 2002 são 12 anos. Eu teria que errar na tabela, eu teria que esquecer que ele é menor de 21 anos e eu teria que esquecer que ele é reincidente. Ou seja, eu teria que esquecer o assunto prescrição. Não dá. E a letra D, a extinção da punibilidade se dá em 20 de novembro de 2019, uma vez que o prazo termina em 19 de novembro, começa o prazo do início, tiro do fim, é a questão letra D. A letra A também, só para lembrar, né? Ela queria que você errasse também na tabela, considerando 12 anos, mas esquecendo também que ele era reincidente porque tinha que aumentar um terço. Então, embora não tenha dado o prazo do 109, mas a questão ela te induz sempre a lembrar que a pessoa menor de 21 anos reduz pela metade e como é reincidente, tem um terço. Se você lembra desses dois fatores, você começa eliminando, porque para você chegar em outra alternativa, você teria que esquecer ou que ele era menor de 21 anos ou que ele era reincidente. Então, a resposta que nós chegamos é na letra D. Olha só, a prescrição da pretensão punitiva. Essa questão aqui, ela é muito trabalhosa, eu considero que ela foi a mais difícil que nós tivemos já no assunto prescrição na OAB, porque ela exigiu prescrição executória, exigiu a redução do 115, um terço da reincidência que repercute apenas na prescrição executória e exigiu que o aluno soubesse um pouquinho de matemática, 48 meses, 4 anos, saber um terço, somar. Mas você chega assim à questão e o nosso desafio é aqui. Não é só fazer o que é fácil, mas sim fazer aquilo que é necessário para a sua aprovação. Tudo certo? Então esse foi o nosso desafio com o tema prescrição. A gente espera que tenha sido útil para você. Fica ligado nisso, um beijo no coração e a gente se vê aqui no CPA. Valeu, galera!